Tributário no alvo pode cair na prova da sua segunda fase do exame de ordem. Bom, pessoal, hoje eu quero trazer dicas bem objetivas sobre um dos temas mais importantes, que é o tema da decadência tributária. Lembre-se, decadência é uma causa de extinção do crédito. Decadência é um fenômeno que, quando ocorre, protege o contribuinte, detona o direito de crédito da fazenda pública. Normalmente é matéria de defesa utilizada pelo contribuinte para dizer: opa, essa cobrança feita contra mim tem que ser anulada, ela não pode prosperar porque houve a consumação da decadência. E o que é a decadência? É o fenômeno que ocorre quando o fisco não lança o tributo no prazo de 5 anos que ele tem. Expira-se esse prazo de 5 anos e o lançamento não ocorre. Esgotado o quinquênio sem a materialização do lançamento, ocorre a decadência. E qual é a consequência da decadência? Da caducidade. Decadência, caducidade. Ocorre a extinção do direito de crédito. Se na sua prova vier uma questão em que no enunciado se narre que a Fazenda Pública promoveu contra o contribuinte um lançamento fora do prazo de 5 anos que ela tem para fazê-lo, ocorreu a decadência e não há mais direito de crédito. Se o fisco perde esse prazo, passam-se os 5 anos e ele não lança, ele não tem mais crédito, pessoal. Tu vais responder na tua prova que não existe mais direito de crédito, o crédito foi extinto pela decadência e aquela cobrança tem que ser anulada. Se o contribuinte recebeu a cobrança feita de forma caduca, já tendo se consumado a decadência antes do lançamento e ele pagou, cabe a restituição do pagamento indevido. Você pode ter que, por exemplo, ajuizar uma ação repetitória para pleitear a devolução da quantia indevidamente paga, e o fundamento para justificar o direito de restituição é: eu paguei uma dívida que não existia, o meu cliente pagou um débito inexistente, posto quando o lançamento fora feito já se tinha consumado o prazo decadencial. Aonde está previsto no Código Tributário que a decadência extingue o crédito? Anote aí, hein? Artigo 156, inciso 5 do CTN. Aonde está previsto que o prazo de decadência é de 5 anos e que o fisco tem que lançar em até 5 anos, se não lançar em até 5 anos, ocorre a decadência. Artigo 173 do Código Tributário Nacional. E esses 5 anos correm a partir de que momento? Cuidado, vamos falar aqui agora do termo ACO da decadência, porque na prova você tem que identificar esse termo ACO, esse momento que eu vou falar agora, e aí você vai analisar se a partir desta data até a data do lançamento houve ou não a superação do prazo de 5 anos. Os 5 anos decadenciais correm de onde? Há uma regra e há uma exceção. A regra está no artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. A exceção está no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Como regra, a decadência é de 5 anos a contar do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele exercício financeiro em que cabia o feitio do lançamento. Repetindo, esta é a regra. A regra é que os 5 anos decadenciais começam a correr contra o fisco a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Ou seja, no próprio ano em que nasce o direito ao lançamento, a decadência ainda não corre. A lei dá uma mamatinha para o fisco. No ano em que o fisco adquire o direito de lançar, ele já pode lançar, mas a decadência ainda não corre. Agora, acabou o ano, amigos, Réveillon, estourou champanhe, ano novo, o fisco ainda não lançou, aí a lei dispara o gatilho, ativa o cronômetro e a regressiva começa a correr. 5 anos contados para o fisco lançar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aquele ano em que já cabia o lançamento. Deixa eu te dar um exemplo com o IPTU. IPTU 2018. No próprio ano de 2018, a Fazenda Municipal já poderia lançar o IPTU daquele ano. Mas naquele ano de 2018, em que nasceu e cabia o direito ao lançamento, a decadência ainda não corria. O legislador foi olhando para o fisco e dizendo: você vai deixar o ano todo passar e não vai lançar? É isso mesmo? Vai ficar desidioso assim? Quando chega em 1º de janeiro de 2019, 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte, aquele em que nasceu e já cabia o direito ao lançamento, aí a lei diz: opa, agora eu vou abrir um prazo. Agora começa a correr um prazo de 5 anos contra você. E quanto ao IPTU do fato gerador de 1º de janeiro de 2018,
A decadência de 5 anos começa a correr em 1º de janeiro de 2019. E aí eu conto 19, 20, 21, 22 e 23. O fisco tem até 31 de dezembro de 23. 19, 20, 21, 22 e 23. Não lançou? Em 1º de janeiro de 2024 ocorre a decadência. Então a decadência se consuma se for esgotado, expirado o prazo de 5 anos e o lançamento não acontecer. E esses 5 anos correm de onde? Qual é a regra? A partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aquele ano em que nasceu o direito ao lançamento. Qual é a exceção? A exceção é contar a decadência do fato gerador. Gente, isso é exceção. A gente só conta o prazo decadencial com 5 anos a partir da data do fato gerador em uma hipótese. Quando a gente tem esses 3 requisitos cumulativos preenchidos, cumulativamente. É um tributo sujeito ao lançamento por homologação, é um caso de sonegação parcial, sem dolo, fraude ou simulação. Tributo sujeito ao lançamento por homologação, com sonegação parcial, inocente, não maliciosa, sem dolo, sem fraude, sem simulação. O que é isso? Um tributo sujeito ao lançamento por homologação, ICMS, ISS, Imposto de Renda, IPI, COFINS, CSLL. O contribuinte declarou uma parte do que deve, não declarou a outra, sonegação parcial. A sonegação consiste na não declaração daquilo que se deve. Ele declarou que deve 70 quando devia 100. Então ele declarou 70, se omitiu, sonegou 30. E ele não fez isso com dolo. Não fez isso mediante uma fraude, uma simulação de uma mentira. Ele acreditou que não tinha que declarar aquilo, ele foi inocente. Então, na chamada sonegação parcial inocente, no caixa 2 inocente, ele declarou uma parte do caixa, não declarou a outra. Havendo um tributo sujeito ao lançamento por homologação, imposto de renda, PIS/COFINS, CSLL, CID, IPI, imposto de renda, ICMS, ISS, declarou uma parte, não declarou a outra, essa parte não declarada tem que ser lançada. O fisco tem 5 anos para lançar. É um caso de tributo lançado por homologação. Sonegação parcial. Foi sem dolo, sem fraude, sem simulação. Os 5 anos decadenciais para o fisco lançar correm a partir do fato gerador. Prof, então você está me dizendo que existe uma regra e uma exceção. Qual é a regra? A regra é o prazo de 5 anos de decadência correr a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aquele ano em que nasceu o direito de lançar. Qual é a exceção? É a decadência ter os 5 anos correndo a partir do fato gerador. Eu só uso essa exceção, contando os 5 anos do fato gerador, quando for tributo sujeito ao lançamento por homologação, sonegação parcial, sem dolo, sem fraude, sem simulação. Sonegação parcial inocente, não maliciosa, do que tange a um tributo lançado por homologação. O que é isso? O contribuinte declarou uma parte do que tinha que declarar e não declarou a outra. Essa parte que ele não declarou, o fisco tem que lançar. O fisco tem 5 anos. A contar de onde? Depende. Isso foi inocente? Foi sem dolo, fraude e simulação? A partir do fato gerador. Beleza? Prof, e a parte que ele declarou? A parte que ele declarou, o fisco não tem que lançar, gente. A declaração feita pelo contribuinte confessando a dívida, assinando o que ele deve, se ele não pagar e o prazo se expirar, o crédito está definitivamente constituído, o fisco já pode fazer a inscrição em dívida ativa e executar. Lembrem da súmula 436 do STJ. Súmula 436, já caiu em várias provas. A declaração feita pelo contribuinte equivale a um lançamento, já constitui o crédito. O contribuinte declarou, não pagou, o fisco escreve em dívida ativa e executa. E o que corre contra o fisco é a prescrição na execução fiscal. Agora, o que ele não declarou, o fisco tem que lançar. Se ele não declarou uma parte, declarou a outra, a parte declarada, se ele não pagar, o fisco escreve em dívida ativa e executa. E corre contra o fisco o prazo prescricional de 5 anos para ajuizar a execução fiscal desse montante declarado, já constituído e não pago. Quanto ao montante não declarado, o fisco tem que lançar e tem prazo decadencial de 5 anos para fazer o lançamento. Prof, como é que eu conto a decadência nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação? Bom, a decadência sempre é de 5 anos, tá? Se houver sonegação total, o contribuinte não declarou nada, o fisco tem 5 anos para lançar. Sonegação total não é sonegação parcial. Sonegação total, regra geral do artigo 173, inciso 1 do CTN. O fisco tem 5 anos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte para lançar. E se for sonegação parcial, ele declarou uma parte e não declarou a outra. Se ele fez isso dolosamente, com dolo, com fraude, com simulações, regra geral do 173.1. O fisco tem 5 anos a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte para fazer o lançamento. Quando é que eu conto, então, raios, a decadência com 5 anos do fato gerador? Quando é tributo sujeito ao lançamento por homologação, com sonegação parcial, inocente, sem dolo, fraude ou simulação. Aí sim, do fato gerador, 5 anos para lançar. Beleza? Espero que esses 10 minutos tenham sido fundamentais. Espero ter ajudado você com dicas sobre decadência
para sua prova. Se cair, não se esqueça, a decadência extingue o crédito, ela significa que o fisco perde o direito ao crédito porque não lançou no prazo de 5 anos, na forma que você aprendeu aqui. Até a próxima!